Ô, querido, vamos lá. Apaguei os outros áudios porque eu fui interrompido nos dois áudios. Então, para você entender o seguinte, o método de ovulação Billings, ele teve início, né, com o Dr. John Billings, por isso que o método tem esse nome, um médico australiano. Em 1953, ele começa a fazer algumas investigações para entender um pouco a questão da fertilidade feminina, se era possível descobrir se uma mulher estava fértil, né, apenas fazendo observações do seu corpo, do funcionamento do seu corpo, do seu organismo. E ele identifica isso a partir de 53, ele vai fazendo testes hormonais nas mulheres também para ter essa certeza. Se as sensações e aquilo que as mulheres podiam observar sobre o funcionamento do seu corpo e os testes hormonais, eles batiam, né, para saber se a mulher estava fértil ou não. Mais tarde ele vai num congresso internacional, ele se encontra com um médico sueco que é ateu, diga-se passagem, o Dr. John, católico, mas esse médico ateu. E aí eles cruzam informações e ele percebe que o outro estava fazendo pesquisa muito semelhante e acaba ajudando muito no desenvolvimento do método, né? Então, o método é um método científico, essa é a primeira informação que é importantíssima. Não é um método da igreja. O método de ovulação Billings, ele tem uma estrutura organizacional própria, como eu vou dizer assim, que ele não é um organismo da igreja, tá? Então, o segundo passo para entender isso, né? Nós estamos falando realmente de uma instituição científica, tá? Como é que ela se estrutura? A gente tem na Austrália, a gente tem o WOMB, que não vou saber exatamente a sigla, mas é World Organization of Ovulation Method of Billings, é alguma coisa assim, meu inglês é muito ruim, mas é por aí. O WOMB é com dois O's, W-O-O-M-B. E a WOMB tem sede na Austrália justamente porque o Dr. Billings era australiano. Então, qual o papel da WOMB? Verificar se o método está sendo aplicado corretamente em todo o mundo, né, e baseado também nas informações que eles recebem do mundo todo, identificar novas possibilidades de tornar o método cada vez mais eficaz. Então, insisto, não é um método da igreja, é um método científico, tá? Só que o WOMB tem uma proximidade muito grande com a igreja. Por quê? Porque o Dr. John e a doutora Evelyn, a esposa dele, que também era médica, né, que atuavam juntos, eram australianos e católicos. Então eles têm essa proximidade. E aí como é que ela se estrutura, por exemplo, aqui no Brasil? A gente tem o Semplafam, tá? Que é a Confederação Nacional de Planejamento Familiar, que é um órgão nacional, tá? O Semplafam, para você saber, né? C-E-N-P-L-A-F-A-M. Depois eu te mando também o site deles. O Semplafam faz exatamente o trabalho da WOMB aqui no Brasil, como se fosse a WOMB Brasil, tá? Ele verifica se realmente o método está sendo aplicado de maneira correta e baseado nas informações que eles recebem dos instrutores, que são aqueles que estão na ponta, diretamente lidando com os casais, podem melhorar, né, a qualidade do serviço. E a última ponta somos nós, né, que somos do Nuplafam, que é o Núcleo de Planejamento Familiar, e ficamos onde tem os instrutores que fazem efetivamente os atendimentos às mulheres ou aos casais, tá? Esse é o próximo passo que eu vou falar para você, como é que é o nosso trabalho. Bom, o método funciona basicamente em cima das observações do organismo da mulher diariamente. Então, o que acontece? Com o auxílio do instrutor, né, a gente fornece para o casal ou para a mulher um gráfico onde ela vai anotar, de acordo com as nossas orientações, o que ela sentiu e o que ela pôde perceber, né, na sua roupa íntima, enfim. E aí tudo aquilo que ela anota, depois tem regras que você vai seguir de acordo com cada período. E através dessas anotações é que a gente consegue determinar quando ela está no período fértil, quando ela está no período infértil. A gente observa também as questões ligadas à menstruação, enfim. Tudo isso a gente consegue identificar só pela observação
e pelas sensações que a mulher tem ao longo do dia, anotadas nesse gráfico. Quando é uma mulher solteira, né, mulheres solteiras também podem utilizar o método, até mesmo freiras utilizam o método para verificar como é que está o funcionamento do seu organismo, porque que eu estou dizendo, estou dando o exemplo das freiras, né? Poderia dar o exemplo também de adolescentes e jovens que nem sequer estão namorando ainda e fazem a verificação, porque muitas vezes alguns problemas de saúde são identificados por alterações hormonais que a mulher tem que vão influenciar diretamente no seu ciclo, entende? A gente tem uma instrutora aqui em Niterói, que por acaso é da área médica, né? Que ela só identificou que ela estava com um problema na tireoide porque ela teve alterações durante 3 meses no seu ciclo. E aí ela falou, tem alguma coisa errada comigo, foi ao médico, identificou o problema na tireoide. Se ela fosse usuária de algum método contraceptivo hormonal, como por exemplo a pílula, né? Ela ia levar muito mais tempo para identificar isso e talvez quando identificasse o problema já estivesse grande demais. Então, quer dizer, e aí, por que ele é diferente, né? A pergunta que você faz, por que ele é diferente? Justamente por isso, porque ele não leva em consideração que as mulheres são todas iguais, como a tabelinha, por exemplo. Mas ele leva em consideração o que acontece cada dia, porque nem sempre o ciclo da mulher é idêntico, entendeu? O ciclo ovulatório, né, ou menstrual, ele não é igual todo mês. Tem mulheres que são muito desregradas, quer dizer, que realmente cada mês é de um jeito. Tem umas que a gente chama de regradas, né? Quer dizer, que tem a regra ali mais certinha, mas mesmo essas que têm a regra mais certinha, podem ter variações no seu ciclo. Por exemplo, né? Se você tiver uma perda na família, você vai ter uma alteração grave de humor, e essa alteração grave pode ou retardar ou acelerar a sua menstruação, por exemplo. Então as emoções também influenciam diretamente, podem vir a influenciar diretamente no ciclo menstrual ou ovulatório, como a gente prefere chamar. Entendeu? Então é por isso que o método é diferente, porque ele leva em consideração a observação da mulher a cada momento, a cada período e a cada ciclo. E aí, através dessas observações, é que a gente vai saber, olha, ela está no período fértil, ou então ela está no período infértil. E por que isso é importante? Porque assim, o casal vai saber como se programar, porque o homem, ele normalmente está sempre fértil, né? A não ser que ele tenha algum problema de fertilidade, mas em geral o homem está sempre fértil. Na verdade, a fertilidade masculina começa na puberdade e vai até o fim da vida. Senhores de 90 anos podem ser pais ainda, desde que eles consigam ter uma ereção. O problema que acontece muitas vezes é a falta da ereção, e não um problema né, com os espermatozoides em si, que continuam saudáveis. Mas a mulher não, a fertilidade dela é cíclica, então nós precisamos observar mais a mulher. E aí o que acontece? Quando é uma mulher solteira, ela mesma faz as anotações. Quando ela está noiva, próxima de casar, a gente já chama o noivo, né, para explicar para ele e para ela as regras. A gente só ensina as regras quando a gente está lidando com alguém que está em vias de se casar ou alguém que já é casado, entendeu? Então, num casal, vamos imaginar que um casal vai começar a utilizar o método agora. E perceba que eu uso sempre o termo casal, não mulher. O casal que vai utilizar o método, nós precisamos ensinar aos dois como é que a coisa funciona. Porque a mulher sente, mas quem deve anotar no gráfico é o homem. Eu, por exemplo, faço as anotações da minha esposa. Por que eu devo fazer essas anotações? Porque assim, eu e ela saberemos quando ela está no período fértil e quando ela está no período infértil. E aí nós dois juntos, de comum acordo, né, mediante, obviamente, todas as questões morais que a igreja nos ensina, podemos planejar se é o momento, identificar se é o momento ou não de gerarmos uma nova vida. Entendeu? E aí nós estamos sempre abertos à vida, mas também usando aquilo que nós chamamos de paternidade responsável. Ou seja, como disse o Papa Francisco, o católico não é coelho. Né? Então nós precisamos planejar efetivamente. A igreja não é a favor da contracepção, mas ela é a favor do planejamento familiar. Isso é bastante importante deixar claro a diferença de uma coisa para outra. Né? Contracepção é quando você evita filhos, e planejamento familiar é quando você planeja o momento desses filhos virem. Né? É isso que a gente tem que pensar, de forma responsável, para dar a eles uma vida digna, né? Que eles possam vir com saúde, né? Que ambos, o pai e a mãe, estejam com saúde, outros familiares também, que nada possa interferir
na geração, na gestação e nem na educação dessas crianças. Perceba só, Anthony, uma coisa que, né, os vídeos são longos, né? Mas é importante dizer o seguinte: a gente tem uma palestra que a gente dá nos encontros de noivos, né? Que ela vem com vários slides que vem, toda a orientação vem da Austrália para nós. Então nós repassamos isso aos noivos. Normalmente essa palestra dura cerca de 50 minutos a 1 hora. Então, eu estou tentando resumir, fazer uma coisa bem resumida para você aqui mesmo, mas é difícil porque são muitas variáveis e é por isso que a figura do instrutor é tão importante, entende? Por isso que a gente insiste tanto no instrutor, porque a gente não ganha nada, né? Como eu falei, o serviço é voluntário, totalmente voluntário, a gente não recebe nenhum valor dos usuários. A gente faz isso efetivamente por amor mesmo, né? Por acreditar no método, né? Que é um método natural, então ele não usa nada que possa gerar um problema de saúde na mulher, né? Muito pelo contrário, ele é totalmente natural mesmo, ele não usa nenhuma droga, nenhum dispositivo, nada, e a gente faz isso realmente por amor. Então não é um exercício da medicina, até porque nós não somos médicos, nem eu nem minha esposa, e muitos outros instrutores também não são. Mas nós acreditamos na coisa do respeito à vida. E é por isso que nós estamos aqui, estarmos abertos à vida, preservarmos também a saúde das nossas esposas, porque já é sabido, né? E principalmente os métodos contraceptivos artificiais podem causar sérios problemas de saúde às mulheres, inclusive de infertilidade, né? A gente tem acompanhado mulheres que vêm da pílula, né? Que a gente chama de pós-pílula, quer dizer, usavam pílula e pararam. Às vezes tem alguns organismos que levam meses para voltarem ao funcionamento normal, né? Então, olha que coisa terrível, né? Uma bomba de hormônio que você está jogando dentro de si mesmo. Então, a gente, baseado naquilo que a igreja nos ensina também, né? Nós exercemos esse ofício, né? Tentando dar essa orientação aos casais para que eles possam realmente se planejar. Só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, minha esposa, somos usuários do método há mais de 8 anos, cerca de 9, quase 10 anos. E somos instrutores. Ela fez o curso em 2014 e eu fiz em 2015 por causa das crianças, né? Alguém tinha que ficar com as crianças. E a nossa filha mais nova, a Laura, ela tem 8 anos. E ela já foi planejada pelo método. Então, quer dizer, por que eu estou te explicando isso? Não é um método de contracepção, um método para evitar filhos. A gente nem gosta de usar esse termo evitar. A gente fala espaçar a gravidez, né, que é o termo moralmente aceito pela igreja. Então, a gente planejou, a gente sabia que a minha esposa estava no período fértil. E aí decidimos ter mais um filho, porque naquela época nós tínhamos essa condição. Hoje nós não temos mais a condição de termos mais um filho. Minha esposa ficou desempregada, está desempregada, já voltou a trabalhar, depois ficou desempregada de novo. Então, assim, seria irresponsável de nossa parte termos filhos agora. Então, estou te dando esse exemplo, né? Mas eu poderia te dar vários outros exemplos de pessoas que a gente conhece que, infelizmente, nesse momento não podem. Mas também poderia te dar vários outros exemplos de casais que nos procuraram para conseguir engravidar e conseguiram. Por quê? Porque identificaram um período fértil e concentraram as relações naquele período fértil. E aí, obviamente, a possibilidade de gravidez é muito maior. É horrível. E realmente tem casais que foram desenganados por médicos, dizendo que não iam engravidar de jeito nenhum e conseguiram usando o método Billings. Então, só para ilustrar para você entender, né, a grandeza da coisa. Olá, queridos e queridas, espero que todos tenham gostado aí do que a gente passou. E quero dizer que isso é muito pouco em relação a tudo aquilo que a gente tem estudado, tem aprendido, né, ao longo do tempo, e toda a formação contínua que a gente tem recebido do Semplafan. Então, eu sugiro que todos vocês busquem as informações, né? Uma coisa que é muito importante: não tentem ser autodidatas, não tentem usar o método por conta própria, sozinho, comprando livros, estudando ou estudando pela internet, né? Tenho certeza que vocês estão usando o método da maneira correta, e é justamente para isso que existem os instrutores, todos eles voluntários, só para te ajudar.